Olá, vamos falar uma pequena introdução sobre a diversidade biológica dos protostomados. Você já reparou que a maioria dos animais apresenta as partes do seu corpo distribuídas segundo algum tipo de simetria, como é o exemplo desses animais? O exemplo disso é da planária, da minhoca, sépia, borboleta, gongolo e anêmona do mar. Eles possuem características distintas de simetria. Assim, esses animais apresentam correspondências ou simetria em grandeza, forma e posição relativa das partes do corpo. Estas situam-se em lados opostos, porque linha média, e se distribuem em torno de um eixo central. Qual é o exemplo desse animal? Repare que alguns animais não apresentam um padrão definido de simetria, sendo, portanto, denominados assimétricos. Por exemplo, repare que as esponjas na foto acima não apresentam qualquer padrão de simetria. Agora vamos falar sobre a simetria corporal. Um aspecto que nos permite caracterizar os diferentes filos de animais é o tipo de simetria do corpo. No reino animal, encontramos dois tipos básicos de simetria, um que é chamado de bilateral e radial, com suas respectivas derivações. O exemplo de simetria radial é, nesse caso, que a simetria radial apenas um eixo, passando através do corpo do animal. Assim, há vários planos que podem passar por esse eixo e dividindo o corpo em partes iguais. No caso da simetria radial da hidra, existem vários aspectos simétricos que possuem o eixo central de maneira simétrica. Outro exemplo é da anêmonas, que apresenta uma simetria radial modificada, e esses animais podem ser divididos em metades por apenas dois planos de corte. Isso se deve à especialização de suas estruturas internas e externas. O exemplo da anêmona. As estruturas externas dos órgãos internos são distribuídos igualmente em metades do corpo da anêmona. E essas simetrias dos lados, eles podem ser vistas mais facilmente na região interna da anêmona. Outro fator é que cada uma das partes do corpo é idêntica ao lado oposto, mas não nos lados adjacentes. Então, dos lados que elas possuem não são iguais, mas opostos possuem semelhanças. Um dos fatores são os quitenóforos, que também apresentam simetria birradial. Esses animais possuem disposição dos tentáculos e da boca que impede que mais ou dois planos dividam o corpo desses animais em partes simétricas. Boca e ânus do quitenóforos, boca e ânus, boca e ânus, boca e ânus de cada um desses. Você sabia que existe ainda outro tipo de modificação da simetria radial? Outro exemplo, a maioria das medusas apresentam simetria tetrarradial, como é o exemplo desse animal. Note que os animais com simetria tetrarradial podem ser divididos em quatro partes simétricas, por isso que é chamado de tetra. Tetra quer dizer quatro. Outro exemplo é da simetria pentarradial, que é encontrada em muitos equinodermos. Visto na imagem, eles possuem o que? 5 partes, por isso que são chamados de pentarradial. Outro fator é de algumas estrelas do mar que apresentam um número variável de braços adicionais. Portanto, a sua simetria é multirradial. Pelo fato de possuir mais de um tentáculo, ocorre que a simetria multirradial, mais de uma. Outro fator é da simetria bilateral. Você já reparou que o corpo da maioria dos animais conhecidos pode ser dividido em metades esquerda e direita? Isso acontece porque esses possuem simetria bilateral. O corte ou plano denominado sagital divide o corpo em metades
que são imagem e espelho entre si. Os outros planos que podem dividir o corpo de um animal bilateral não resultam em partes simétricas. O plano sagital é esse que está em parte amarela. Continuando, o plano transversal se divide o corpo em plano anterior, e posterior, que esse plano corta o corpo perpendicularmente do plano sagital. E outro fator é o corpo de um animal bilateral, que pode ainda ser dividido por um plano frontal e também é perpendicular o plano sagital, e o plano frontal divide-se um corpo em lados dorsal, que é a parte de cima da coluna, e o ventral, que é a parte de baixo. Em vista frontal, podemos notar que o plano sagital divide o corpo em metade direita e esquerda. O plano frontal resulta em planos dorsal e ventral. Então, tem um plano sagital, que possui o plano direita e esquerda, e o plano frontal, que existe o plano dorsal, que é a coluna, e o ventral, que é embaixo. Assim, a simetria bilateral é a mais comum entre os animais, como pode ser observado na maioria daqueles que você conhece. Como exemplo da simetria bilateral, é mais comum entre esses animais, como a borboleta, macaco, tubarão. Assim, entretanto, a simetria bilateral pode sofrer modificações. Isso ocorre na maioria dos moluscos gastrópodes atuais, que possui concha espirada assimétrica. Os ancestrais dos caranguejos arenita também apresentam simetria bilateral, contudo, ao longo de sua evolução, a maioria das espécies atuais desenvolveu uma simetria secundária. Nesse caso, note que esses animais conservam a simetria bilateral do seu cefalotórax, que é na parte de cima, e o seu abdômen é uma parte assimétrica. Agora vamos falar sobre a cavidade corporal. Você sabia que os animais bilaterais podem apresentar ou não uma cavidade corporal? Pois, fique sabendo que podemos classificar os animais pela arquitetura interna. Um deles são os animais acelomados. Você sabia que existem animais sem nenhuma cavidade corporal interna? Sabia que a planária é um desses animais? Vamos aproveitar para conhecer o interior de uma planária. A mesênquima, que é a massa de célula frouxamente associada, que geralmente dá origem ao mesoderma, ela reveste a parte interna do corpo em torno do tubo digestório. Então, a mesênquima, ela reveste a cavidade do tubo digestório. E ela preenche todo o espaço antes ocupado pela blastocele, que é a cavidade interna primária do corpo do animal. Assim, isso origina um animal praticamente maciço, denominado acelomados, que é animais sem cavidade corporal interna, que não possui o celoma. Assim, a estrutura dos acelomados é o que? Possui o ectoderma, que é a parte externa, o intestino, que é o endoderma, que é a parte interna, a mesênquima, que é o que? É o espaço ocupado, que antes era ocupado pela blastocele, e possui uma capa muscular, o mesoderma. Por isso que eles são chamados, porque é revestido pelo mesênquima, entre o ectoderma e o endoderma. Outro fator é os pseudocelomados. Existem animais com falso celoma. Você sabia que são conhecidos como pseudocelomados? Assim, os nematodos são considerados pseudocelomados. Assim, a massa de células preenche apenas parcialmente a blastocele, que nesse caso a blastocele é a cavidade interna primária do corpo do animal. Você percebeu que agora, porque são pseudocelomados? Pseudocelomados, o que? São animais que apresentam falso celoma, ou seja, uma blastocele persistente.
Então, vamos conhecer a parte do animal. Existe o ectoderma, que é a parte externa, o intestino, que é o endoderma, parte interna, pseudoceloma, que é a parte revestida do corpo animal no interior, tem a capa muscular, que é o mesoderma, que essa é a capa muscular que protege o pseudoceloma, e os órgãos internos, que é a parte inferior do endoderma. E outro fator é os celomados, que é o caso da minhoca. Você sabia que a minhoca é um animal celomado? Vamos ver a estrutura da minhoca. Existe a massa mesoderma, que quer dizer meio, camada, folheto, pele, folheto, e se fende internamente, originando o celoma. Essa nova cavidade substituirá o blastocele, que é a cavidade interna primária do corpo do animal. Por isso que esses animais não possuem a cavidade primária anteriormente. E esses organismos são chamados de celomados, o que são animais com celoma verdadeiro, ou seja, uma cavidade interna secundária revestida por uma membrana denominada peritônio. Assim, existe o ectoderma, que é a parte externa do animal, o intestino, que é a parte interna, o endoderma, o peritônio, que é a nova cavidade que surge do animal, que reveste entre o músculo mesodermal e o celoma. Então, o peritônio ele reveste todo o celoma, que esse celoma que é a nova cavidade que surge, e possui órgãos internos entre a cavidade. Assim, além das minhocas, que são celomados esquizocélicos, existe outros animais que são os celomados endocélicos, que são os vertebrados. Os artrópodes e moluscos são esquizocélicos, mas os vertebrados formam um grupo dos celomados endocélicos. Agora vamos falar sobre a clivagem dos animais. A união dos gametas masculino e feminino ocorre a fecundação, que produz uma nova célula. O exemplo do óvulo, que é fecundado pelo espermatozoide, que o espermatozoide penetra o óvulo e assim formando um novo ser. Repare que após a fecundação, o zigoto passa por diversas divisões celulares. Esse processo é chamado de clivagem. Note que o tamanho do embrião não se altera nas fases iniciais da clivagem. A primeira é a célula ovo, que ocorre o estágio de 2 células, depois 4 células, 8 células, 16 células, 32 células e o próximo estágio, que é chamado de mórula. Assim, a primeira divisão da clivagem é meridional, isto é, similar ao meridiano da Terra, que também é chamada de divisão longitudinal. Ela passa através dos polos animal, que é a porção superior do embrião, ocupado por uma porção análoga ao polo norte da Terra, que é o superior, e o vegetativo, que é a porção inferior do embrião, que é equivalente ao polo sul da Terra. Esse polo está associado à formação do sistema digestório, então é a parte inferior do ovo. Assim, isto é, de cima para baixo, dividindo o zigoto em 2 células irmãs. Então, existe o ovo que se divide, se tornando duas células, que após a clivagem inicial ocorre uma divisão perpendicular à primeira, formando 4 novas células, denominadas de blastômero, que são células resultantes de 2 primeiras divisões mitóticas do zigoto. Assim, os blastômeros sofrem uma divisão longitudinal, que é semelhante aos trópicos da Terra,
originando um embrião com 8 células. E a partir desse momento começa a ocorrer as principais diferenças entre os grupos de metazoários. Então ocorre a divisão de 4 células se tornando 8 células e ocorre diferenciação entre os metazoários. O exemplo disso é a divisão celular de clivagem holoblástica, isto é, divisões celulares que são completas, formando blastômeros separados, isto é, que ocorre de ovo de anfíbios e de mamíferos. Então, a nossa clivagem holoblástica é o que? Completa. Assim, eles podem ser iguais ou desiguais. Nestas existe uma diferença marcante do tamanho entre as células, resultando em micrômeros, que micrômeros são pequenos, são blastômeros pequenos que originam a maior parte do corpo, e o macrômeros, que são vitelo abundante nessa região e responsável pela nutrição do embrião. No exemplo da clivagem holoblástica igual, ocorre a divisão dessa forma. Todas são iguais. Do exemplo dos animais cefalocordatos anfíoxos. E outra é da clivagem holoblástica desigual, que é o exemplo de anfíbios, e ocorre a divisão dessa forma. Podemos encontrar dois tipos de clivagem, que é a clivagem radial e espiral. A radial se forma dessa forma. Note que a clivagem radial, os conjuntos de blastômeros localizam diretamente sobre o conjunto abaixo. Esse tipo de clivagem ocorre aqui no dermos. Então, todas são iguais. E outro tipo é a espiral, que a clivagem espiral, conjunto de blastômeros se colocam sobre as separações de células de conjunto localizadas abaixo, criando um padrão espiral. Esse tipo de clivagem ocorre nos moluscos. Assim, a clivagem meroblástica, que quer dizer embrião, ocorre em ovo de répteis e aves, é apenas uma pequena porção do ovo sobre clivagem. O resto do ovo permanece como uma massa única, denominada vitelo, e tem uma função de nutrir o embrião. No caso de répteis e aves, possui clivagem meroblástica discoidal, que a separação delas é dessa forma, enquanto a clivagem meroblástica, que é desigual, é superficial, no caso dos insetos. Meroblástica. O último tema que vamos abordar é a formação da blástula. As sucessivas clivagens do ovo geralmente resultam na formação de uma camada de células em torno de uma cavidade central. Esse estágio é chamado de blástula, que é o que? O primeiro estágio do desenvolvimento embrionário. A sua estrutura pode ser comparada a uma bola de tênis, no caso dessa bola de tênis, que ao cortarmos a bola, vemos uma cavidade central, que é comparável à blastocele, que é a cavidade primária interna do corpo do animal, que falamos anteriormente, que já a parede da bola seria semelhante à fina camada de células embrionárias. Então, aqui é a blastocele. Essa duplicação das células do animal, que nesse caso é do ouriço do mar. Continuando, ocorre posteriormente a gastrulação, que é o que? É o processo durante o desenvolvimento embrionário em que ocorrem movimentos celulares que resultam na formação da gastrula. E em um dos lados da blastula, o que leva à formação de duas camadas embrionárias, que é uma externa e a outra, que é chamado de ectoderma, que é a parte externa, o folheto externo embrionário,
onde constitui a pele, órgãos do sentido e sistema nervoso. E a outra é a parte interna, que é o endoderma, que possui um folheto embrionário mais interno e contribui para a formação da camada interna do intestino e órgãos anexos como pulmão, fígado, pâncreas. Então, esse é a ectoderme, a parte externa. Assim, o processo de gastrulação é dessa forma. Visto a imagem anterior do vídeo, o espaço entre a camada embrionária que restou a blastocele é a nova cavidade rodeada de endoderma, que é o arquêntero, que é o tubo digestivo primitivo, que se abre ao exterior através do blastóporo, que é o que? É a abertura que comunica o arquêntero, que é o tubo digestivo primitivo, no meio externo. Nos protostomados, o blastóporo dá origem à boca e nos deuterostomados, o blastóporo dá origem ao ânus. Então, existe o ectoderma, que é a parte externa, o endoderma, a parte interna, o arquêntero, que é o tubo digestivo primitivo, e o blastóporo, que é a futura boca, e a blastocele, que é a parte interna. Então, a maioria dos animais surge uma nova camada embrionária, que é o mesoderma. Após o estágio de gastrula, existem dois processos principais de formação do mesoderma. Existe o processo do esquizocélia, que existe no protostomados. O estágio esquizocélica é próprio dos protostomados, que o celoma se origina através de uma fissão da massa mesodérmica e forma inicialmente junto com o blastóporo, que eu disse que formam a boca primeiro. Esse modo, a formação do celoma é denominado esquizocélica, que é fissão cavidade. O ectoderma, e a partir do corte transversal podemos observar o processo da esquizocélica, o que? Fissão cavidade, que é dessa forma. Existe a célula mesodérmica, iniciais surgem a partir do que? Do endoderma, parte de dentro, das áreas próximas do blastóporo. Então, existe o blastóporo, que é a cavidade que surge a boca, e o endoderma. Então, ele surge entre o blastóporo e o endoderma, a nova cavidade, que é o celoma. Aí, lembrando, blastocele, ectoderma e o arquêntero, que é o tubo digestivo primitivo. Continuando, vai surgir o que? Entre a blastóporo e o endoderma, a nova cavidade, que é o que? As células mesodérmicas iniciais. Então, o mesoderma cresce ocupando a blastocele. Ao mesmo tempo, surge o seu interior, uma cavidade que representa o celoma. Assim, continuando, surge a blastocele, é toda revestida pela nova cavidade. Então, as células mesodérmicas passam por preencher toda a blastocele e ao mesmo tempo em que o celoma aumenta progressivamente. Então, tem um desenvolvimento do celoma, existe a boca, o ânus e o intestino primitivo dos seres protostomados, com características que são os esquizocélia. No caso dos enterocélia, que é no caso nós, deuterostômios, o processo da formação do celoma do deuterostômios é denominado enterocélia. Nesse caso, o celoma é formado a partir de bolsas que surgem na parte posterior do tubo.
Deuterostomados significa que é boca secundária, então surge primeiro o ânus e a boca surge secundariamente. O ectoderma, como normalmente, a partir de um corte transversal, podemos observar o processo de enterocélio. E continuando, aí surge a mesma forma, existe o blastóporo, que é o futuro ânus, o blastocele, ectoderma, endoderma e o arquêntero, que é o tubo digestivo primitivo. Nessa primeira etapa, ocorre a formação do tubo digestivo primitivo, arquêntero. Continuando, assim, em vez do mesoderma, forma a partir de pequenas bolsas que brotam na região interna do arquêntero. Então, essas pequenas bolsas, elas não surgem a partir do blastóporo e entre o blastóporo e o endoderma, não surge do arquêntero, entre a cavidade inferior. Nos deuterostomados, surge sua cavidade na parte superior do endoderma, na parte interior, não por fendas. Assim, essa é a diferença entre os seres deuterostomados enterocélia e os protostomados esquizocélicos, e posteriormente formando o celoma dos deuterostomados.